Vários aspectos aí, eu abordei a questão da segurança pública, que não parece ser o foco do debate político nunca, né? Se a gente pega o debate político nos Estados Unidos, em Israel, em diversos países da Europa, sempre se fala, por exemplo, em fronteira. A fronteira está sempre no cerne, até da corrida eleitoral, das campanhas. No Brasil, muitas vezes falta, porque você tem entrada de armas de fogo, entrada de drogas, todo o contrabando, a gente tem um território continental muito permeável a isso, falta tecnologia para vigiar essas fronteiras, falta efetivo e tudo isso chega até a ponta lá do Nordeste. E a gente vê o poderio desses narcotraficantes tocando terror na cidade quando eles não estão sendo, segundo o raciocínio deles, bem tratados nos presídios. E tem essa questão interna que você pode comentar sobre esse limite entre os direitos humanos e os privilégios. E tem dois focos aí mesmo na questão da segurança, né, Felipe? Tem a questão das fronteiras, de fato, essas armas muitas vezes vêm de fora. A gente sabe que o PCC tem ação internacional, ele está presente em outros países também. Eu nem sei qual era especificamente a facção aí ligada ao A facção suspeita é o Sindicato do Crime, que teve ali uma rivalidade grande com o PCC, mas agora há notas aí nas redes sociais que estão sendo investigadas de uma possível união entre eles para reivindicar direitos aos seus líderes presos no mesmo sistema. Eu acho que esse é um ponto que cabe até um maior interesse da sociedade civil para entender melhor o funcionamento e a dinâmica das facções do crime organizado no nosso país. Inclusive, muito do que a gente vê sobre mudanças na segurança pública, Estado que aumentou o número de mortes e depois caiu, em geral sempre se atribui à ação ou do governo local ou uma ação do governo federal, quando muitas vezes, pelo que eu já li também, se trata de uma dinâmica própria, por exemplo, das rivalidades entre facções, da consolidação de uma facção num território, que acaba a violência, essa violência de guerra entre grupos ali naquele território. É um tema, na minha visão, pouco explorado no Brasil e, às vezes, pouco explorado até por uma decisão editorial, que eu entendo, mas discordo, de não mencionar nomes de facções que algumas empresas de mídia, não sei quantas, usam, como se fosse dar uma legitimidade, mas elas estão aí. O Brasil precisa entender e o Brasil está em guerra contra grupos criminosos, armados, não tem ilusão. É óbvio que no debate da segurança pública importa essas questões mais de fundo, né, que sempre levantam. A educação, é óbvio que importa muito. As oportunidades, é óbvio que importam e muito para tirar pessoas da oferta da mão de obra para o crime. Até questões urbanísticas importam, ruas mais vivas, ruas mais iluminadas. É óbvio que tudo isso tem um impacto. Mas sem o combate direto ao crime, o combate repressivo ao crime, a polícia armada, hein? Não é o cidadão com a sua arma indo fazer justiça, a polícia armada, a gente não vai ver a solução disso, porque são verdadeiros exércitos do crime organizado que mandam em territórios do nosso país, tirando do nosso Estado aquela que é, mesmo para os mais ultraliberais, acho que mesmo o Hélio aqui vai concordar, pelo menos monopólio da violência dentro do Estado, dentro do território, o Estado deveria ter. Essas facções, o comportamento do crime organizado, tira mesmo a soberania do nosso Estado sobre o território nacional. Isso é grave, isso a gente aprendeu a conviver, como tem áreas que o crime toma conta, mas isso, sim, deveria ser um dos primeiros problemas na agenda pública e no debate público nesse país.